E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Thiago Santana, se você é novo nesse canal. Se você já me acompanha por alguns outros vídeos, seja pelo teclado ou os devocionais que vez ou outra eu gravo, que bom que você voltou. E estamos aqui mais uma vez para mais uma palavra. E espero que Deus venha abençoar o seu coração através disso. A palavra que eu quero usar como fundamento para o devocional de hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo 20, ou número 20, né? O pessoal fala que Salmo não tem capítulo. No versos 7 e 8. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. A palavra que eu quero entregar hoje, ela a princípio não tinha um viés apenas de vitória, mas sim da persistência apesar da derrota. Se embasando no verso que a gente acabou de ler, quero destacar algumas coisas que sempre cabem como regra na vida do cristão. E uma delas é acreditar que as suas vitórias são unicamente pelo seu esforço. Isso é um erro que vem da nossa prepotência, isso é um engano que se forma através do nosso ego, em acreditar que tudo que alcançamos êxito, que acreditar que tudo que nós conseguimos conquistar partiu unicamente do nosso esforço. E eu quero ressaltar por que eu estou dando destaque nessa palavra unicamente. Eu acredito que determinadas vitórias são divididas entre aquilo que Deus e unicamente Deus pode fazer para você ou por mim, e a outra parte é aquilo que nós podemos fazer pelas nossas forças. É bom a gente sempre lembrar que o título Deus do Impossível, ele não é à toa. Ele não é simplesmente para engrandecer aquilo que Deus é, mas sim para mostrar e nos lembrar que as causas impossíveis, as causas que nós não conseguimos fazer pelas nossas próprias forças, então caberá a Deus pela sua misericórdia. E quando nós estabelecemos isso, nós vemos o outro lado dessa mesma afirmação. Porque eu vejo muitas pessoas levando o título Deus do Impossível para se ancorar, para se encostar em qualquer causa mínima que seja, em qualquer causa pequena que seja, a uma solução unicamente de Deus. Sendo que se a causa ou se o problema está dentro das nossas forças, ao passo de que podemos resolvê-lo pelas nossas próprias ações, Deus não vai intervir. Então, nessa primeira parte, eu quero deixar isso estabelecido. Deus, ele é o Deus do impossível. E nós somos aqueles que faremos, ou aquele que fará o possível dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas forças. O versículo começa acreditando recursos que estão próximos de nós, aonde nós vamos confiar para nos trazer a vitória. Então, pela linguagem da época, quais eram esses recursos? Eram os cavalos, as espadas, os escudos. E hoje, muitas das vezes, nós vamos confiar tanto na nossa própria capacidade, nós vamos lá, agimos pelas nossas mãos, sem sequer esperarmos de fato Deus fazer alguma coisa. Como se você, apenas por mero procedimento, apenas por respeitar uma regra que para você é só fazer por fazer, nós declaramos a nossa confiança em Deus nas orações, nós declaramos a nossa devoção a Deus naquele momento de dificuldade, mas quando aquela solução, quando a solução que nós precisamos, ela não vem no tempo que nós queríamos, nós começamos a agir pelas nossas próprias mãos. Isso não é confiar em Deus. Isso não é descansar no Senhor. Isso é exatamente dizer a Deus que você só declara o que declara a Ele por mera formalidade. Isso é deixar claro que se Deus não fizer no período que você estabeleceu a Ele que faça, então você vai fazer do seu jeito. Então você vai fazer da sua forma. E é interessante como eu já vi muitos pregadores dizendo, é óbvio que vários entendem o que eles estão querendo dizer. Eles muitas das vezes, por vício de usar essa expressão de fato,
acabam se esquecendo que, na verdade, não é bem assim. E qual é a expressão? Que Deus vai fazer tal coisa, Deus vai te dar vitória, Deus vai restituir o seu sonho, Deus vai... Pessoal, Deus não tem que fazer nada, nada. Quando você entende que o maior presente e a maior ação que Deus poderia ter feito para nós, Ele já fez, qual é essa ação, Tiago? Foi a de entregar o seu Filho para morrer por nós. O Deus do impossível agiu nessa impossibilidade pelas nossas mãos nesse momento. Então, que homem que se salvaria perante a condenação eterna do pecado? Nenhum. E por justamente não termos essa capacidade, é que Deus vai lá e faz aquilo que nós não poderíamos fazer, que é oferecer um sangue santo para ser derramado em prol de pecadores, em prol de pessoas que estavam condenadas. A partir daí, nós vamos ter problemas cotidianos, problemas que são derivados muitas das vezes das condições onde nós nascemos, das condições onde nós fomos colocados, e isso arbitrariamente, tá? Muitas das vezes eu vejo pessoas que tentam justificar problemas que são sociais, problemas que são por uma estrutura estatal, por exemplo, e elas tentam justificar que aquilo é uma permissão de Deus, aquilo é Deus ensinando ela a fazer alguma coisa, aquilo é Deus... Não, não. Infelizmente, nós estamos à mercê de problemas pela inconstância da vida. Então, certas coisas estão além do nosso poder, eu digo como indivíduos mesmo. Nós vamos sofrer certas consequências de atos que nós não queríamos. Como em passagens que perguntam a Cristo... se tal pessoa tinha aquela condição pelo pecado dela ou pelo pecado dos pais, né? E Cristo diz que não é nenhum nem pelo outro, mas para que a glória de Deus se manifestasse naquela pessoa. Aquilo era um sofrimento com propósito. Aquilo era um sofrimento com propósito. E esse propósito ele se encontrou ao momento em que ele encontrou-se com Deus. Mas, infelizmente, e é o que a teologia coach tenta nos mostrar, que todo e qualquer sofrimento virá para uma vitória triunfante. E não é assim. Existem coisas ruins que vão acontecer conosco que não há propósito algum, que é simplesmente uma condição de onde nós estamos, de onde nós vivemos, de onde você nasceu, entendeu? Por uma patologia que você herdou, por uma condição que foi imposta a você e que você não tinha poder para resistir àquilo. Mas aos sofrimentos que Deus condiciona, esses sim têm propósito. Porque o mesmo Deus que testificou, o testemunho de Jó, foi o mesmo Deus que condicionou o sofrimento de Jó. Muitas pessoas vão apenas responsabilizar ou vão pensar que foi unicamente a ação do diabo e se esquecem que Deus falou de Jó para o diabo. Deus iniciou a provocação a Satanás. E ali ele permitiu que Jó fosse colocado naquele condicionamento, unicamente para a glorificação do nome de Deus. Então, finalizando a outra parte do versículo, nós temos que ter em mente que a vitória das lutas que Deus nos condiciona, que Deus permite que nos sejam apresentadas, as vitórias dessas lutas só virão, elas só terão êxito em Cristo Jesus, unicamente ao nos aproximarmos, ao nos entregarmos, ao confiarmos em Cristo Jesus. E que fique muito claro a diferença entre uma luta imposta por Deus, uma luta permitida por Deus e uma luta que, infelizmente, às vezes nós estamos à mercê ou nós criamos ela, certo? Assumir as responsabilidades dos próprios atos é reconhecer a nossa incapacidade e reconhecer a total capacidade de Deus em reverter a situação, mesmo quando nós somos os únicos culpados daquilo. Então, em meio a lutas que nos são impostas pelas nossas condições de vida, Deus pode nos ajudar, mas Deus não tem que nos ajudar, porque
a maior ou a única prioridade que realmente importava era a nossa salvação. A salvação daquilo que nós não podíamos conseguir pelas nossas próprias forças. E isso já nos foi dado. Então, aquilo que tiver dentro das suas capacidades, aquilo que tiver dentro das suas forças, faça. Assuma a responsabilidade que tem em suas mãos. Mas aquilo que você não consegue fazer, aquilo que você não consegue alcançar, peça humildemente a Deus. E pela sua misericórdia, se Ele quiser, Ele fará. Porque Deus é a própria perfeição. E até quando Ele diz não, como dizem vários louvores, o seu não ainda assim é justo. O seu não ainda assim é perfeito. E quando Deus nos nega algo, é aí que devemos nos lembrar que não estamos acima da moralidade de Deus, não estamos acima da perfeição de Deus. Deus, Ele vai sempre nos confrontar através da sua bondade e através da sua justiça. Porque o não de Deus, o sofrimento permitido, a dor que Deus não para, a lágrima que Deus não vai consolar naquele exato momento, ela é necessária. Seja para um propósito que você só vai entender depois, ou seja, unicamente pela glorificação do nome de Jesus. Então, concluindo, pessoal, a vitória, ela só é alcançada por meio de Deus. A vitória das lutas que nós somos condicionados pelo próprio Cristo só serão alcançadas quando você se virar, quando você passar a olhar novamente para o próprio Cristo. Mas as lutas que nós temos culpa em criá-las, dependeremos unicamente da bondade e misericórdia de Deus. Assim como as lutas que nos são condicionados, sem nós termos culpa e sem Deus ter algum propósito final naquilo. Independente de não termos culpa e Deus não ter propósito, se estivermos com Deus, a vitória é nossa. E assim como diz o último versículo que lemos, estaremos então de pé. Eu espero que essa palavra venha ter te abençoado de alguma forma. Eu espero que o Espírito Santo venha ter esclarecido cada expressão, cada colocação, toda a linha de raciocínio, para que você entenda que Deus é o nosso único refúgio em todas as situações. Deus venha abençoar a sua semana e até o próximo vídeo.